Meu Deus, vocês conhecem a Ana Luísa Monteiro? Pior. Bom dia, amores. Tudo bom, Ana Luísa Monteiro? Você tá só no remoto, é, amor? Estão me ouvindo direitinho? Então, sim, eu tô só no remoto. Pessoal, vocês sabem que o meu horário era o que antecedia, né? Mas, enfim, eu tô dando aula para vocês e, simultaneamente, eu tô dando aula para a turma aqui. Eu não sei se vai focar, porque a minha câmera não foca em gente falsa. É, porque eu coloquei a tela de fundo, mas deixa eu tirar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Peraí, que eu volto já já. Tá mutado, Cleis. É pra vocês não ouvirem os gritos. Tudo ok? Manda bem o João Marcos sair do meio, que ele é feio demais. Aí, ó, João. Ele disse que era pra sair do meio, que tu é feio demais. Só reproduzir aqui o comentário, nem vou abrir votação, porque, enfim, né? Vai ser massacrante. João Marcos. Hein, olha só. Escutem, né? Vamos agora para a aula. Na aula de hoje, o que acontece? Nós vamos trabalhar. Vocês estão com o livro aí, gente? Abram aí na página do capítulo 3. Só um segundinho, pessoal. Já compartilho a tela com vocês. Já. Como assim? Meu Bernoulli espelho, mas... Então, olha só. Na aula passada, nós falamos de urbanização sob duas perspectivas. Eu falei o seguinte, ó. Urbanização pode ser vista do ponto de vista de paisagem, como do ponto de vista de adensamento populacional, certo? Adensamento, concentração populacional, que é a mesma coisa. E para a geografia, qual é o conceito mais importante? É a urbanização do ponto de vista de paisagem ou do ponto de vista de concentração populacional? Perfeito. Tanto é que é um dos critérios que nós vamos estudar durante essa semana que o IBGE utiliza para classificar as cidades de acordo com a hierarquização. Quanto maior a cidade é, maior é a demanda que ela vai ter por serviços, não é isso? Então, deixa eu só abrir que o livro já está carregando, viu, pessoal? Só um segundinho. Você dobrou o cabo aqui também, mas acho que vai dar certo. Você vai abrir na página... Deixa eu compartilhar aqui, só um segundo. O Luciano tá pedindo pro senhor tirar o fone, professor. O Luciano tá pedindo para tirar o fone? Como assim? O Luciano tá aqui, rapaz. Vocês estão falando mal do cara. Fala tá falando no WhatsApp aqui, professor. Ele tá falando no WhatsApp. Manda esse cara largar o celular. Aí, fala dele, tá aqui, rapaz. Bora lá. Eu não mostro não, porque minha câmera não consegui focar. Ó, na página de número 80, né, tem esse quadro, depois vocês vão ler com calma, ele vai falar de sítio urbano. Então, o que é importante você saber de sítio urbano aqui? Tá? Se quiser anotar aí do lado, tudo bem. O sítio urbano, ele é a base física da cidade. É onde a cidade está assentada. E uma das primeiras coisas que eu vou fazer ao estudar o sítio urbano, aliás, ao estudar uma cidade, é conhecer o sítio urbano em que a cidade está localizada. E aqui eu vou dar um exemplo interessante para vocês. Vocês podem acompanhar aí, tá, gente? Porque eu fico agoniado se eu não estiver me vendo. Viu? Aí porque é ruim você falar só com a tela compartilhada. Mas eles lá em casa não. Na casa deles eles estão vendo a mesma imagem que vocês estão vendo aí na página, tá bom? Que é a página número 80. Então, Teresina, por exemplo, ela foi construída inicialmente para substituir a capital do Piauí, a primeira capital. Alguém lembra qual era a primeira capital? Oeiras. E aí, quando se pensou em uma nova capital,
Deixa eu só um minutinho aqui, gente. Olha aí, rapaz. O pessoal tá dizendo aqui que o cabo é bonito, viu? Hein, pessoal? Eu queria que ele estivesse vendo aqui, né, no projetor aqui. Pronto. Deixa eu só me destacar aqui, tá? Olha só. Então, bora lá. Pessoal, então escutem só. Quando Teresina foi ser projetada, né, ela foi a primeira capital planejada do país na década de 1855, 1853, você teve o projeto e começou a execução. O que acontece? Nós tínhamos, né, a primeira capital que era Oeiras e o governo decidiu mudar a capital para Teresina, para ficar perto do Rio Parnaíba, que favorecia o escoamento da produção em Teresina, e também ficar perto de Caxias e de São Luís, que era justamente por onde era... Deixa eu botar só um negócio aqui, gente. Só um segundo. O pessoal... Só um minutinho aqui. Parei, gente. Só mudar aqui a configuração. Então, olha, pessoal, voltando aqui, ó. Então, planejou-se construir a cidade de Teresina, né, em torno do que era chamada Vila do Poti, que é essa região ali do encontro dos rios. E o problema era quando chovia, que transbordava o rio, inundava aquela área. E aí, quando o governo decidiu construir a cidade de Teresina, o projeto, né, que é um projeto que é da década de 1850, ele escolheu a chamada Chapada do Corisco, que é esse ponto que nós estamos aqui, que é mais alto e que estava longe ou distante das inundações. Então percebe que Teresina tem como sítio ou como suporte natural uma chapada, que é uma topografia plana, mais elevada, que a impede de ser inundada. Ainda é. O nome é chapada porque o formato do relevo é uma chapada e do corisco porque tem constantes raios. Então era assim chamado, né, o local em que Teresina foi projetado. Que tinha como matriz a Igreja Nossa Senhora do Amparo, que fica ali em frente à Praça da Bandeira, era um marco zero, e a partir dela foi se organizando o Centro Teresina, que é um tablado de xadrez. Por isso que a rua do centro, elas são todas quadradas e estreitas, porque em 1853, 1855 não tinha automóvel. Então não tinha por que você ter estradas mais largas e não tinha, por exemplo, as casas antigas não tinham garagem. Né? Então percebem que quando eu estudo a configuração natural que Teresina está, eu compreendo mais ou menos a funcionalidade urbana. Que leva em consideração o clima, a vegetação, o relevo, principalmente a topografia, que é o relevo, tá bom? Para dar do Corisco. Corisco. É por causa dos raios que caem. Ainda cai muito raio em Teresina. Aí essa área aqui é uma chapada, que é um topo plano, sedimentar, e Corisco porque os raios caíam com muita intensidade. Tá bom? Corisco. Então, São Paulo, por exemplo, o sítio de São Paulo é interessante porque São Paulo fica num vale de 1000 metros. Tipo uma depressão, um vale, um baixão, né? Vamos dizer, uma depressão. E isso faz com que São Paulo tenha muita inversão térmica. O que é inversão térmica? O normal é que o ar junto da superfície aqueça e, por ser mais leve, suba, que é a chamada convecção, porque o ar mais frio está em cima, é mais denso, desce convecção. Só que São Paulo, o fato dele estar num vale, já eu te escuto, o fato dele estar num vale permite que o ar frio fique mais concentrado embaixo e não consiga subir, que é o que a gente chama de inversão térmica. E aí, quando esse ar frio se concentra junto com poluentes, você passa muito tempo expondo a população aos poluentes. Então, esse é o efeito danoso da inversão térmica. Não é o fato do ar estar mais frio, mas é os poluentes não conseguirem subir por convecção. Aí você tem agravamento de asma, doenças respiratórias, você pode desenvolver alergia à fuligem, à poeira, né, aos gases em si de efeito estufa, concentrados, enfim, né, uma série de danos. O que foi que falou aí, professor? Eu ouvi errado? Ou só confirmou o que eu falei?
Perfeito? Alguma pergunta? Negativo. Então, aqui nós vamos ter, olha, gente, tudo isso aqui que o autor vai colocar nessas páginas que aqui estão, ó, é simplesmente para falar de um conceito muito importante, que é o conceito de função urbana. O que é uma função urbana? Função urbana é a funcionalidade que uma cidade desempenha numa rede. O que seria a rede? Rede é a conexão das cidades. Então, São Paulo está conectado a Brasília, a Teresina, a Fortaleza. Nós estamos numa rede, numa conexão. Onde, quanto maior é o nó da rede, o ponto mais concentrado, por onde passa o fluxo das informações, maior é o poder que a cidade tem na rede. Por exemplo, de São Paulo, é a capital econômica brasileira. Tudo parte de lá, os investimentos, os principais produtos que nós temos, tá certo? E a Brasília seria a capital política. Assim como os Estados Unidos tem Nova York, que é a capital econômica, e tem o distrito de Colômbia de Washington, né, que é Washington DC, como sendo a capital política. Então, cada cidade desenvolve funções. São Paulo, por exemplo, tem várias funções. São Paulo é uma cidade turística, é uma cidade comercial. Sim, turística. Tem muita gente que visita São Paulo para conhecer a Paulista, né? Ou às vezes até o litoral, mas basicamente ela tem um viés turístico. O problema é que quando a cidade ela é muito grande, como São Paulo, ela acumula diversas funções. É diferente, por exemplo, de Jericoacoara, que tem uma função só, turística. Aparecida, São Paulo, religiosa, né? Como Aparecida, São Paulo e Juazeiro do Norte, aqui no Nordeste, são cidades que vivem da religião, em torno do que a religião proporciona, as igrejas, né, os artigos religiosos que eles vendem. Então, o turismo ele é religioso. Você tem cidades universitárias, entende? Agora, quando eu tenho uma cidade como Rio de Janeiro, numa mesma cidade eu tenho uma função turística, tenho uma função industrial, ela vai acumulando diversas funções, entende? E não somente uma. Hoje não, querida. Ela é econômica e sempre ela vai ter o quê? Sim. Porque quanto mais funções ela tem e ela vai desempenhar... Brasília hoje não é só política, né? Mas é claro que a política ainda é a função mais forte de Brasília. Porque as pessoas ou vivem trabalhando para o executivo, para o legislativo ou para o judiciário naquele contexto ali, né? Mas hoje você já tem cidades estratégicas que tem comércio, já tem indústria em Brasília. Então ela não é uma cidade que vive somente da política, mas o carro-chefe dela seria a política. Teresina, por exemplo, é uma cidade que, se você observar o espaço, ele é organizado na função em que ela desempenha. Qual é a função que Teresina possui? Já perceberam que o centro é organizado para o comércio? Se Teresina tivesse como função uma cidade industrial, daria certo? Você acha que seria o mesmo espaço? Como é que seria organizado o centro se a gente tivesse atividade industrial? Como é que seria organizado o centro? Indústrias, em torno das indústrias, estacionamentos, né? Uhum, exatamente. Então você vai ter, numa cidade, se Teresina vivesse com base na indústria, o centro seria a indústria no centro, seguido de estacionamentos e tal, do entorno, né? Então o espaço ele se organiza de acordo com a função. Ficou claro aí, gente? Nessa parte aqui de evolução socioeconômica e histórica das cidades, as cidades elas precedem a indústria, né? Nós falamos disso lá na primeira aula. Os primeiros habitantes das cidades, na realidade, eles eram o quê? Industriais? Comerciantes. Não é isso? Comerciantes. E esses habitantes das cidades, esses comerciantes, ou os burgos, como eram chamados alemão cidade, Fortaleza, o significado da expressão, eles comercializavam aquilo que vinha do campo. Então a cidade ela precede a indústria. Pronto. E é interessante notar que o surgimento das cidades, a localização dela, está muito associada ao contexto econômico que elas foram criadas. Então, para te dar um exemplo, a primeira sociedade ela vai começar como nômade, ou seja, ela se alimentava em determinada região, acabava os frutos, aí ela ia para uma outra região. Não era assim que o homem vivia na pré-história e durante... Pronto. Isso, porque depende da estação. Então, eles se alimentavam em determinada região, ia para outra e se alimentavam.
E aí lá por volta de 11 mil, 12 mil anos atrás, o homem vai descobrir a coisa mais maravilhosa que existe, que é a sedentarização. Estou brincando. Mas ele vai se sedentarizar. O que é sedentarizar? Se fixar. Em um determinado momento histórico, ele começa a ficar chateado com a vida nômade, provavelmente perde o Facebook dos amigos, o Instagram e tal, e diz assim, não, agora não dá mais para ter essa vida, não. Vamos... Hein? Vamos... Vamos... O pessoal está sorrindo do sorriso do André. Abraço lá. E aí o que acontece é que o homem se sedentariza, e ao se sedentarizar, ele tinha que mudar o seu perfil econômico, porque ele era um coletor. E independente da região que ele se fixasse, os frutos iriam acabar. Ele não podia viver de coleta. Então ele deixa de ser um coletor e passa a ser um produtor. Por isso que as primeiras cidades, elas surgem na margem de rios. Que é o caso da Mesopotâmia, da própria civilização chinesa, da egípcia. É o rio Nilo, é o rio Tigre, é o rio Eufrates, é o rio Vermelho, é o Amarelo. Exatamente. O homem descobre a agricultura por acidente. Ele se alimentava, jogava, percebia que germinava e que perto de rio essa germinação era muito mais rápida. E aí o homem vai se fixar perto de rios. Primeiro, porque a atividade econômica desenvolvida por ele era a agricultura. E segundo, porque ele precisava de água para o seu abastecimento. Atualmente, e essa é a grande modificação que nós vamos ter na Revolução Industrial, é que nós vamos vencer a natureza, ou seja, a localização espacial do homem não está mais associada somente ao viés natural. Ou seja, se eu quiser morar hoje no deserto do Saara, eu consigo ter tecnologia para viver lá. Eu consigo ter energia solar, eu consigo gerar energia, eu consigo dessalinizar. Vai ficar mais caro? Vai. Por isso que uma vez caiu no vestibular da UESP, que os espaços anecumênicos se tornaram ecumênicos. Ou, como os gregos chamavam, os espaços anecumênicos, ou seja, os espaços não habitáveis, como é o caso do deserto, hoje são ecumênicos porque a tecnologia permite a habitação. Só vai ser mais caro, entende? Então, os fatores de localização espacial da cidade já não estão mais restritos a, necessariamente, a proximidade de rios. Hoje eles já conseguem ter uma diversidade maior. Proximidade de um mercado consumidor, de uma matéria-prima, de uma indústria, são outros fatores locacionais que são importantes. O deserto ele é um vazio demográfico, mas não por uma questão de não ter tecnologia para viver lá. O que eu estou diferenciando é que nos primórdios, mesmo que a pessoa tivesse a intenção de viver no deserto, ela não conseguiria pela tecnologia que ela dispunha. Hoje nós conseguiríamos vencer, só que não é viável morar em um extremo climático, entende? Então a gente vive em Teresina e sabe os efeitos que são, os efeitos nefastos de ter uma alta temperatura, né? Pronto. Da quintura no BR-Obró. Então, a Revolução Industrial, gente, ela vai ser um marco importante em sentido de que ela vai desenvolver novas áreas urbanas, sobretudo nos países desenvolvidos, por isso que ele coloca Europa e Estados Unidos. Por que nesses países? Porque no século XIX não tinha indústria no Brasil. Nós éramos uma sociedade essencialmente rural. É interessante, se você pegar uma imagem da cidade de São Paulo, da Avenida Paulista no início do século XX e da Avenida Paulista no final do século XX, são totalmente diferentes. O que vocês acham que tinha na Avenida Paulista em torno dela no início do século XX? Fazendas de café. Fazendas de cultivo de café. Porque a indústria ela vai chegar de maneira mais veemente em São Paulo, sobretudo na segunda metade do século XX. E essas antigas fazendas, esses antigos produtores vão deixar essas terras e a indústria consegue se disseminar ali em torno da Paulista. E aí hoje você já tem centros financeiros, bancos. Entendeu? Vocês ouviram o que o Marcos falou? Não. Fez bem, faz bem. Aí olha, o menino de casa. Eu falei para eles que não ouviram, não.
Então, ficou claro aí a questão da origem das cidades, a associação que pode ser feita. Então, vai depender do contexto histórico, uma questão ela pode associar uma atividade econômica, tipo indústria, por exemplo. Quando a Revolução Industrial vem, era mais interessante ter uma cidade perto, por exemplo, perto da matéria-prima, perto do mercado consumidor, entende? Então, as necessidades econômicas, elas determinam a localização espacial das indústrias. Então, você pega uma cidade hoje, a gente está falando hoje do México, né, no 8º ano, e o México, estrategicamente, ele está numa posição perfeita para ter indústrias de montagem. Por que que, do ponto de vista geográfico, as indústrias estão se instalando no México? Claro que, vamos esquecer essa parte, né, de mão de obra mais barata, incentivos fiscais, vocês sabem disso, né? Mas por que o local México? Não só nos Estados Unidos, mas também da América do Sul. O México tem uma saída Escoa pelo muito oceano. fácil pelo México, tanto para cima Isso. quanto para baixo, entre aspas. Perfeito. Ele está falando aqui que escoa muito rápido, né? A produção pelo México. Então, escoa de fato, e o México tem acesso aos 2 oceanos. Então, se você quer exportar para a Ásia pelo Pacífico, você tem acesso pela costa oeste. Se você quer exportar para a África, para o Brasil ou para a Europa, você tem acesso pela costa leste. Então, hoje as indústrias priorizam muito isso, que as indústrias de montagem, né, porque elas não são baratas, tá, gente? Cada montagem, por exemplo, você vai montar um Ford Ranger, a Ranger, não é o mesmo equipamento ou a mesma programação para você montar, por exemplo, um Ford Ka. Você tem que criar um parque industrial para cada produção. E se você conseguir fazer uma produção que te dê uma exportação para o mundo todo, sem ter que criar parques industriais espalhados pelo mundo, sai muito mais barato. E aí os países hoje eles buscam essas localizações espaciais e é consequentemente que, com a indústria, você vai terminar tendo uma atração populacional maior devido à oferta de empregos. Então, ao longo da história, as necessidades das cidades elas vão se transformando e vão gerando nova configuração. Mas olha só, a cereja do bolo de quem vai fazer o simulado é essa aqui, ó. Quem já leu o capítulo percebeu que o autor foca muito em Brasil, não é? Já perceberam isso? Então aqui nós vamos aprofundar mesmo o estudo de Brasil. Lá no finalzinho ele vai falar das cidades globais, mas o Brasil é o foco. Então quando você for estudar para o simulado de sábado, você tem que estudar aquilo que vai estar aqui nessa parte de urbanização brasileira, que eu diria que é a parte mais importante, tá bom? Então vamos lá. Quando foi que o Brasil se tornou um país urbanizado? Esse gráfico mostra, não é? Deixa eu aumentar o gráfico aqui para vocês. Em que momento histórico, vocês podem visualizar aí, o Brasil se tornou-se um país urbanizado? Antes disso. Entre 1960 e 1900 e... Quando é que o país se torna um país urbanizado? Quando o percentual... Pronto, estou repetindo para o pessoal que está em casa. O que o pessoal falou no presencial é que quando você tem mais de 50% das pessoas do país vivendo em cidades, 51% urbano, 49% rural, nós passamos a ter um país urbanizado. Percebemos que em 1960 nós tínhamos 33 milhões de brasileiros que viviam no campo e 32 milhões que viviam na cidade, ou seja, apenas 44,7% viviam em cidades. Ou seja, o Brasil era um país rural. Na partir da década de 70, alguma coisa aconteceu, porque em 1970 nós já passamos aqui. Então, a transição, o Brasil passa a ser um país essencialmente urbano entre 1960 e 1970. A grande questão que você deve se fazer é por quê? Por que nesse período, né, gente? Isso aqui é muito cobrado. Por que o Brasil, nessa passagem aqui, nessa década, se tornou um país urbanizado? Alguém de casa quer dizer que eu falo para o pessoal daqui do presencial ou o contrário? A oferta de emprego nas cidades, por causa da produção da indústria ou alguma coisa. Pronto. O André colocou aqui o primeiro aspecto, que ele disse que é a oferta de emprego nas cidades devido ao surgimento da indústria. Também teve a mecanização da área rural, né? Que incentivou ainda mais. Pronto. Deixa eu ver aqui no presencial, André. Já volto contigo.
Pronto, foi o que o André falou, que você falou, a questão da mecanização também no campo, né, gerou desemprego, que combinou ao mesmo tempo com a oferta de emprego, com o surgimento da indústria na cidade. Agora, é claro que quando a gente fala de indústria, o crescimento industrial brasileiro, que se dá principalmente na segunda metade do século XX, ele não se deu de igual forma para todas as regiões, correto? Qual seria a região que sofreu isso de maneira mais veemente? Sudeste. Sudeste. Confirmo o que vocês falaram com o que está no remoto, a região Sudeste. Então, se nós pegarmos o mapa de migrações no Brasil, na década de 70, ele é muito forte para a região São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tive um tio falecido esse ano por Covid, né? Eu perdi 2 tios por Covid esse ano. Tadinha da minha mãe. Era o irmão que ela mais tinha apego, que era o mais novo, né? E ela viu os 2 irmãos morrendo com intervalos de menos de 2 meses. E perdeu a melhor amiga também dela. Então, tipo, foi um ano bem complicado para minha mãe. Graças a Deus está vacinada com as 2, né? Acho que vai para a terceira agora com a dose de reforço. Mas meu tio, quando ele foi para São Paulo, meu tio Daniel, na década de 70, ele contava para a gente assim, quando ele chegou em São Paulo, ele batia o ponto na indústria, aí vinha um recadozinho no ponto assim, se você tem algum nordestino, algum parente que queira trabalhar, mande ele para cá que nós temos precisando e tal. Isso na década de 70, quando ele foi em 70, 80. Ou seja, as indústrias cresceram em São Paulo de maneira tão grande, tão rápida, que a mão de obra não dava conta da demanda que foi gerada por empregos. E aí houve um fluxo muito forte. O problema é que durante 30 anos esse fluxo aconteceu de maneira mais forte para a região de São Paulo, e aí o custo de vida se tornou muito alto. E aí começa um fenômeno que a gente chama de migração do retorno. Já ouviram falar? As indústrias começam a se descentralizar. Então, por exemplo, Recife, Salvador, algumas áreas do Centro-Oeste vão receber alguns parques industriais. A própria Suframa, não sei se vocês lembram, que a Suframa é a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que é uma zona franca criada no meio da Amazônia. Basicamente, uma indústria que lá se instala, por ser franca, não paga imposto. É o caso da Honda, por exemplo. Alguns produtos de ar-condicionado, né? Eu comprei um ar-condicionado recentemente da GRI, que é uma chinesa, né? E deu um problema lá e a peça foi enviada de Manaus para Teresina. Então, criou-se um parque lá industrial muito forte. E, consequentemente, quando você descentraliza essa produção, a população tende a descentralizar. Sobretudo porque o cara que está lá no Sudeste, ele começa a ter uma demanda muito forte porque a exigência aumenta. Quando meu tio trabalhava lá, eles queriam qualquer pessoa para trabalhar na indústria, encaixavam lá. Só que à medida que os empregos vão se tornando incipientes, você começa a ter uma demanda mais por uma mão de obra especializada. Então, quem não tem formação começa a sofrer um pouco mais. O custo de vida se eleva e aí a população tem duas opções. Ou migra para uma cidade de média a pequeno porte, que vai oferecer para ele uma condição de emprego, ou volta para a zona rural de onde ele era ou para a cidade de onde ele era, que é o que a gente chama de migração de retorno, né? É o que a TV chama de volta para minha terra, né? Tem um quadro aí num programa, não sei onde é, mas sempre tem alguém mandando carta para um programa brasileiro para voltar para o Nordeste. Eu, na realidade, se eu, Cleison, né, fosse um dia um político, eu ia trabalhar para que isso o governo fizesse. Entende? Porque isso iria gerar as grandes mazelas em grandes centros urbanos estão associadas às pessoas que não têm condições de morar lá. Imagina você pagar um aluguel de R$2.000, um aluguel de R$3.000 para um quarto menor do que esse aqui. Em São Paulo tem famílias que vivem em um quarto que dá... Isso aqui seria 4 kitnets, pra vocês terem noção. E a família paga R$1.500, R$2.000 de aluguel por mês. Então imagina o custo que isso é, né? O custo que é você viver numa cidade como São Paulo. Então, e muita gente quer voltar, né? Quer voltar e está na hora da gente começar a trabalhar. Isso já tem acontecido de maneira natural. Mas tu imagina quem tem 3, 4 filhos para voltar para o Nordeste. Por mais que o cara tenha um sonho, tem que juntar bastante dinheiro, né? Com o custo de vida alto que nós temos. Que a passagem não é barata, né? Existe um custo ali. Sem falar na questão para onde é que ele vai, né? Qual é a casa que ele tem. Então, tudo isso dificulta muito o retorno de muitas pessoas que estão na região Sudeste. Então, o Brasil se torna um país urbanizado
aqui nessa passagem da década de 60 para a década de 70. Junto aquilo que vocês falaram e o André falou. Mecanização no campo, combinado com a oferta maior de emprego nas cidades. E é interessante notar, que eu dei um exemplo para vocês, se vocês lembram, que a África nem chegou nisso aqui ainda. A África tem 55 estados, se você considerar o Saara Ocidental. E somente 17 deles, ou 18, eu não lembro, mas em torno disso, tem a maior parte da população vivendo em cidades, ou seja, que nem se consolidou ainda a urbanização africana. Tão atrasados eles estão. Então, ou seja, a África ainda vai passar pelo aquilo que o Brasil passou na década de 60, que é ter essa migração. Sobretudo porque na África, muitas empresas chinesas estão chegando lá. A China está comprando terras para a produção agrícola, até porque a China, olha que irônico isso, a China tem 9 milhões de quilômetros quadrados, é maior que o Brasil, porém, só tem 11% de terras agricultáveis. O Brasil tem 8,5 milhões, mas tem mais de 50% de terras agricultáveis. O norte da China é muito frio, é muito alto, então eles precisam de terras férteis, e o campo deles está voltado para a região da África. Lá, então, eles estão construindo infraestrutura de ferrovia para escoar a produção dos cereais e tudo mais. E a China vai, né, surgindo como uma potência rivalizando aí com os Estados Unidos, né? Estava até brincando esses dias, no seguinte, no terceiro ano, acho que foi ontem à tarde, que os Estados Unidos passou os últimos 20 anos focado em guerras, no combate ao terror, nos países que tinham armas de destruição em massa, de matar qualquer inimigo que fosse uma ameaça aos Estados Unidos. E nesse tempo a China, no paz e amor, foi crescendo. Quando os Estados Unidos acordou agora, em pleno século XXI, acho que diria, principalmente do governo do Trump para frente, a China já estava lá com o PIB quase a metade dos Estados Unidos e crescendo de uma maneira muito forte. Eu acabei de discutir um gráfico no 8º ano de que as exportações dos Estados Unidos pelo NAFTA, em torno de 70% a 80%, vão para o México e para o Canadá. Mas o México e o Canadá não são os países que os Estados Unidos mais importam. Adivinha quem é? Quem é o maior parceiro comercial de importação? De quem é que os Estados Unidos compram? China, mais de 50%. Só que a China, ela tem uma política externa totalmente diferente da dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por mais ofensivo que eles sejam em invasão e tudo mais, e defender, abre aspas, a liberdade, dependendo do contexto que você queira colocar, os Estados Unidos têm uma preocupação de ser os mocinhos, né? A China não tem. Entendeu? A China tem termoelétrica, polui bastante, o mundo critica ela. A China pega um aparelho celular desse, quebra a patente, falsifica, vende um celular, aí o mundo bloqueia a venda por lá, ela fabrica num país que não tem bloqueio. Ou seja, ela não tem assim preocupação de ser a salvaguarda do mundo, saca? O herói do norte-americano que salva o mundo disso tudo. Então, politicamente, a China ela é bem mais ofensiva quanto a isso. Tanto é o que faltou agora na pandemia, na gestão da pandemia, é que se o vírus surgiu lá, existe uma responsabilidade financeira da China para isso. Então, ela deveria estar auxiliando principalmente os países subdesenvolvidos. Era algo que deveria ser discutido na ONU. A China ser utilizada para pagar um prejuízo, né? Porque não tem como você pagar uma vida humana, não tem como pagar o que o Covid causou, mas tem como você indenizar e amenizar os países que nem vacinação possuem. E caso ela não fizesse isso, começar a sofrer suas sanções internacionais, né? Mas ninguém tem coragem no atual momento de beitar a China. Mas eu não falo, pessoal, entenda uma coisa, não é beitar no sentido de ficar falando da China, não, nada disso. É de criar políticas externas que façam com que ela pague a dívida, os royalties que ela deveria. É isso. O Congresso americano é indignado com a China, porque a China quebra essas patentes, as empresas americanas pressionam eles, né, para o governo, né? Só que o governo atualmente, a China cresceu tanto, né, que tornou-se, né, uma grande potência hegemônica. Diga, querido, pode ir. E aqui ele vai colocar alguns outros fatores, é só uma questão de uma lidazinha com calma, da Revolução Verde, como fez o homem sair do campo do Brasil em direção à cidade, tá bom?
Eu acho interessante, eu estava dando aula no primeiro ano B, e eu fico lembrando que cada turma tem uma discussão diferente, né? E às vezes aquela discussão que a turma provoca, ela é bacana, que eu termino levando para as outras turmas. A gente estava falando sobre a questão da necessidade que nós não temos mais no Brasil de reforma agrária. Reforma agrária, ela é mais uma política social do que uma demanda social. E isso tem a ver com a configuração que nós tivemos no século XXI da política aplicada no Brasil. Porque pensa comigo, o governo proibiu crianças de trabalharem, não é isso? Não pode trabalhar. Você tem lá uma questão de aprendiz com 16 anos, tem um horário pré-estabelecido, existe uma lei para isso. A partir do governo do Lula, já antes do governo Lula, FHC, nós tivemos o incentivo, que era o Vale Gás, depois o Lula veio, criou o Bolsa Família, agora o Bolsonaro mudou para o Renda Brasil, né? Ou não sei se já mudou, mas a intenção dele é... Todo mundo quer dar um nome seu para o programa, mas o programa tem a mesma função. Só que um dos condicionantes do programa era você tirar o filho do campo. Ele tinha que estar na escola. E aí o que acontece? Foi envelhecendo o trabalhador de subsistência do campo, a mão de obra não foi sendo substituída, porque o filho que está estudando já vai para a cidade mais próxima, trabalhar no comércio, para, quem sabe, tentar a vida em alguma formação, como médico, dependendo do investimento que é feito, né, pela pessoa individualmente no estudo dela. Ela vai de ser médico a trabalhar no comércio, então ela já não tem mais aquela identidade com o campo. E aí, quando nós pegamos, por exemplo, os dados da pastoral, né, que trazem a questão dos conflitos no campo, o que é interessante notar, uma demanda social, ela deveria crescer exponencialmente de 2000 em diante. Só que há anos que tem mais conflitos e há anos que tem menos conflitos, ou seja, dependendo de quem é o presidente, se ele é alinhado ao movimento do campo, não tem tantos conflitos. Mas se ele é anti-campo, aí já tem mais conflitos, entende? E aí a gente percebe, será que seria importante um movimento social ou um movimento político? O conflito é porque no campo você tem alguns personagens que geram conflitos. Quem são esses personagens? O grileiro, que é o cara que vai no cartório, registra uma terra que não é dele. Ele é chamado de grileiro, sabe por quê? Ele ia no cartório, fazia um acordo, pegava o documento da terra e colocava dentro de uma gaveta cheia de grilos, para envelhecer o documento e dar legitimidade ao documento. Tem o indígena, que tem suas terras demarcadas. Tem o agricultor, que quer expandir seu negócio. Tem o cortador de pau, né, para exportar para o exterior, desde o pau-brasil, que é histórico, até o cara que vai desmatar na Amazônia para exportar para o exterior. Então tem esses personagens. E onde há personagens, onde há território, há campo de força e há briga. Entende? O que vai mudar é o perfil. Onde você tem mais indígenas, é lógico que as terras indígenas serão palcos, né, de demarcação. Inclusive tem um marco agora, está sendo votado, se vocês viram, questão das terras indígenas, né? Porque a briga é, a terra indígena é até aquilo de 88 da Constituição, porque se deu essas terras, ou posterior a isso? O Supremo está decidindo isso aí, né? Saber se a economia vai avançar mais ou não, né? Enfim, aí entra esses atores no campo. O que eu estou dizendo é que se houvesse uma demanda por reforma agrária no Brasil, os movimentos sociais só teriam crescido no campo, e não é o que a gente vê. Nós mudamos a nossa sociedade para uma sociedade essencialmente urbana, sem identidade com a agricultura de subsistência, e agora fica difícil eu querer fazer com que as pessoas voltem para o campo, entende? Estados Unidos tem 2% da população empregada no setor agrícola, gente. 2%. O que é isso de 300 milhões, né? Mecanização. Hoje, por exemplo, o campo, ele é totalmente diferente. Uma empresa, para ela conseguir, por exemplo, um financiamento, ela tem que mostrar que ela tem funcionários, que ela paga o salário, que ela assina carteira. Então, hoje lá, como é que funciona no sul do Piauí? O cara vai para uma cidade mais próxima, pega o trabalhador, leva para a indústria, ou para o campo, para trabalhar lá. Aí ele passa a semana lá, tem refeitório, tem dormitório. Quando dá sexta-feira à tarde, o ônibus vai deixar ele lá, carteira assinada, hora extra paga. Então, mudou-se o perfil do campo, né? Não é mais o agricultor de subsistência que domina a maior parte desse cenário, tá? A briga, inclusive, agora
é para essas grandes empresas dominarem a parte dos territórios indígenas na expansão, tá bom? E é claro, tudo isso culmina em quê? Em desemprego no campo e direcionamento para as cidades. Perfeito? Pessoal de casa, mais alguma pergunta? Pois um abraço, meus amores. Bom dia para vocês.